Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é o texto mais próximo de Jesus que nós temos no Novo Testamento. Primeiro livro escrito do Novo Testamento. Paulo escreve para os cristãos da Tessalônica e para cada um de nós. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos. Repita, por favor, essa aspiração paulina para quem está do seu lado. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, porque quando se ignora alguma coisa a respeito dos mortos, o que acontece? Para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Para quê? Para que não vos entristeçais como as outras pessoas que não têm esperança. Palavra do Senhor. Esse trecho de São Paulo é espetacular para aquilo que nós vamos meditar, já estamos meditando no dia de hoje. Irmãos, não quero que vivais na ignorância a respeito dos mortos. Por que será que na oração da Ave Maria nós rezamos todos os dias essa jaculatória que repetimos 3 vezes? Rogai por nós, pecadores, agora. Por que nós pedimos isso para Maria? Você já parou para pensar por que todo dia você reza o texto? Você reza o texto, se você reza o rosário, você reza 150 Ave Marias. 150 vezes você pede: rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. São 2 momentos espetaculares da nossa vida: o agora e na hora da nossa morte. Por que nós pedimos isso para Maria? Você já viu, por exemplo, o quadro da morte de Maria? Como foi que Maria morreu? Maria morreu do mesmo jeito que ela viveu, inteiramente mergulhada em Deus. Quando um dia você for a Jerusalém, e eu espero que seja comigo para partilhar essa alegria, eu quero levar você lá no Monte Scopus. Lá tem uma igreja chamada Basílica da Dormição. Tem imagem linda de Nossa Senhora deitada, dormindo. A igreja nem chega a falar que Maria morreu. Maria morreu? Morreu. Se você não for no velório, se você não mandou flor, se você não mandou coroa de flor, não deu as condolências a São José, problema seu. Mas que morreu, morreu. Ou a Bíblia está errada. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está determinado ao ser humano morrer uma única vez. Olhe para quem está do seu lado. Faça um A de fio. Faça um A. Não, faça. Não é fale, faça. Faça um A de terror. E fala para a pessoa: você vai morrer. Diga para quem está do outro lado. E completa: talvez seja hoje. Aqui vocês vejam uma coisa, meus irmãos. Pronto. Acabou.
Aqui vocês vejam já uma coisa. Por que que São Paulo pedia no ano 55, quando ele escreveu esse texto? Olha aí que tem gente falando ainda, vamos esperar. Isso. Eu estou botando agora, tem um lugar para a gente sentar aqui. Pronto. Isso que São Paulo escreveu no ano 55, nós estamos vivendo até hoje. Nós ignoramos, ou queremos ignorar a morte. Meus irmãos e minhas irmãs, vou dizer uma coisa muito séria a vocês. A grande maioria dos católicos ainda estão com a compreensão da morte sob o jugo do encardido. Porque está lá, abra sua Bíblia aí em Hebreus. É uma palavra muito forte aí. Muito séria. Hebreus, capítulo 2. Eu citei antes Hebreus 9, 27. Agora Hebreus 2, 14. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele, Cristo, participou. Para quê? A fim de destruir pela morte, olha o objetivo pelo qual Jesus morreu, destruir pela morte aquele que tinha o império da morte. Quem é que tinha o império da morte? Isto é, o demônio. E libertar aqueles que, leia bem alto aí na sua Bíblia, aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida inteira, sujeitos a uma verdadeira escravidão. Por que que Paulo diz isso que nós estamos meditando aqui na carta aos Tessalonicenses? Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, porque além de perder a esperança na vida, acontece isso que o autor sagrado fala nos Hebreus. A pessoa que tem medo da morte, ela se torna escrava do demônio. Por isso que nós pedimos para Maria, rogai por nós, vírgula, pecadores. Por que esse vírgula depois do nós e o pecadores entre vírgula? Porque Maria não teve pecado, mas foi humana. Por que que nós pedimos para Maria? Aqui, eu vou falar uma coisa absurda para muitos que estão me ouvindo. Azar. Por que que no Pai Nosso a gente não pede pela nossa morte? Porque como é que foi a morte de Jesus? Violenta, a pior de todas, a mais medonha de todas. A morte de Jesus é tudo aquilo de trágico que o ser humano podia imaginar. Nós pedimos para Maria, por quê? Olha aqui a inspiração de Deus. Nós pedimos a Maria porque a morte de Maria foi tão serena, foi tão tranquila, foi tão maravilhosa, que a igreja chega a dizer que Maria não morreu. Não morreu como os outros. Maria dormiu. Dormiu para esse mundo. E aí tem uma coisa espetacular em Maria, que conosco vai ser um pouquinho diferente. Como o corpo de Maria não experimentou a corrupção do pecado, então Maria na glória, ela levou aquele mesmo corpo que ela tinha em vida. O nosso corpo, esse corpo que vocês estão vendo aqui, um dia, se Deus quiser e Nossa Senhora interceder, e eu não der muita bola fora, vocês vão ver esse corpo no céu. Sim. Mesmo que se eu morrer, por exemplo, que me der uma gangrena aí no braço, eu perder o braço, ficar sem braço. Chegar lá no céu, vocês vão ver que eu vou estar de braço. Uma pessoa que tirou uma perna, ou você que já está escangalhado, velho,
Você vai chegar no céu, você vai ficar novinho em folha. É sorte. No céu, pessoa muito gorda. No céu fica magro. Sim. Porque a morte vai purificar tudo que foi estragado. A pessoa cheia de ferida, fedendo, esse corpo semeado na corrupção vai ressuscitar limpo, sarado. Inclusive, quem vai para o céu, torça para você ir, a pessoa é tão dona desse corpo que ela consegue se locomover como o próprio Jesus ressuscitado e Maria. Por isso que Nossa Senhora pode aparecer, por exemplo, apareceu aos pastorinhos, apareceu a Bernadette Subiru e em tantos outros lugares. Porque esse corpo é glorioso. Por isso nós pedimos para Nossa Senhora, rogai por nós pecadores, que hora? Agora e na hora. Sabe, meus irmãos, há uma íntima relação entre o agora e o hora da nossa morte. Os monges antigos, quando eles se encontravam nos mosteiros, sabe como é que eles se saudavam? O que um dizia para o outro? Bom dia, boa tarde, paz de Jesus, o amor de Maria, Deus te ama? Não. Eles diziam uma expressão em latim, da qual vocês conhecem um pedacinho, porque já teve muito filme, já teve muita poesia em cima disso. Um monge, quando encontrava o outro, dizia assim: memento moris. Grava essa frase. Diga para quem está do seu lado: memento moris. Memento moris. O que significa essa frase? Vais morrer. É. Um monge virava para o outro e falava: memento moris. Lembre-se, memento, de memória. Lembre-se, vais morrer. E como é que o outro respondia? Deus me livre e guarde. É assim? Como é será que o outro respondia? Terezinha sabe, mas não está lembrando. Sociedade dos Poetas Mortos. Não era isso. Memento mori. Você também. Aí eu não inseri em latim. Graças a Deus, também não. O que será que ele respondia? Amém? Não. Olha lá. Ou fala portuguesado que é mais fácil. Carpe diem. Carpe diem. Que significa o quê? Viva bem o dia de hoje. Carpe diem. Carpe diem. Viva bem o dia de hoje. E nós rezamos isso na Ave Maria. Rogai por nós pecadores agora. Mas o que será que o meu agora tem a ver com a minha morte? Tudo. Sabe, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade aonde tenta-se a todo custo, o pessoal está agitado hoje, hein? Tenta-se a todo custo inventar coisas para esquecer que nós vamos morrer. Tem gente que detesta falar em morte. Quando o Papa João Paulo II teve a última vez em Fátima, na revelação do terceiro segredo, a última vez que ele se encontrou pessoalmente com a irmã Lúcia, sabe uma das coisas que a irmã Lúcia fez, e quem me contou isso foi um dos padres que cuida do santuário? Pegou no braço do Papa, agora você é o Papa, levou o Papa até dentro da basílica e mostrou lá o túmulo onde está sepultado o Beato Chiquinho, o túmulo onde está sepultada a Beata Jacinta e o túmulo dela. Meu. Seu. Você já tem seu túmulo? Não. Nós temos uma promoção especial aqui de plano de saúde para o dia da sua morte. Vamos fazer. Você teria coragem de fazer isso? E o Papa abençoou o túmulo dela. Que lindo!
Só vai caber direitinho aí, irmã. Gente, que coisa espetacular. Então o mundo moderno quer dizer o quê? Que nós não vamos morrer. Então fica criando, ludibriando. E isso qual é o mal que tem nisso? Por isso já citei Hebreus 2,14. O medo da morte e a ignorância da morte gera submissão à morte. Submissão ao demônio. Aí está, a Bíblia não tem dúvida nenhuma, a morte é obra-prima do demônio. Está no livro da sabedoria, capítulo 2. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. A morte não vem de Deus. Deus não quer a morte do pecador. Ezequiel capítulo 18. Deuteronômio capítulo 30. A morte não estava no plano de Deus. O ser humano criado no plano de Deus, ele foi criado no plano material para saborear Deus e depois então, suavemente ele passaria, inclusive sem a morte. São Paulo também prevê essa possibilidade, também para os cristãos do seu tempo, passaria dessa para outra dimensão da vida, mas numa continuidade. Essas repulsas que nós temos à morte é coisa do demônio. Se você, meu irmão, tem medo da morte, da sua morte ou de alguém que já morreu, hoje você precisa pedir essa grande graça ao Senhor pelas mãos de Nossa Senhora. Rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. O mundo tenta. O que significa as festas do mundo? As grandes festas do mundo é uma forma de dizer que a gente não vai morrer. Nós estamos no mês de outubro, semana que vem é dia das almas. E daqui 20 e poucos dias começa o clima natalino. Para mim é um dos climas mais medonhos que tem no ano, é esse Natal. Porque vai voltar aquelas musiquinhas mais imbecilizadas da face. Jingle bell, jingle bell, la, 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 la. Vai aparecer de novo a Simone lá. Então é Natal. Vai aparecer aqueles homens imbecilizados vestidos de Papai Noel. As comidas natalinas são sempre as mesmas. Os docinhos de Natal, cheirinho de Natal, os enfeites medonho, pavoroso. Nossa Senhora, não me dê nada de Natal. Pelo amor de Deus, Nossa Senhora, não me mande cartão de Natal. Não me deseje Feliz Natal. Que isso me dá ojeriza. Que como é que você pode ter Feliz Natal com tudo falso? Papai Noel é falso. Papai Noel é o símbolo que a Coca-Cola inventou no ano de 1931. Por isso que ele tem aquela roupa medonha, pavorosa, horripilante. Não tem nada com São Nicolau. São Nicolau, se vestisse uma roupa daquela, jamais teria se tornado santo. Jamais. Isso eu tenho estudos apropriados que eu estou fazendo sobre isso. Jamais. Mas então por que faz essas festas de Natal? Para criar a ilusão de que o passado não acabou. Para criar a ilusão de que você não passou, para recordar a infância, aí todo mundo chora, como era linda a nossa ceia, quando a vovó matava o peru, meu avô matava o porco, chegava a hora que o papai trazia isso, sabe? Aquelas recordações que não levam a nada, a não ser fazer de você uma pessoa abestalhada e abobada. E ainda com outro objetivo pior ainda, muito pior. O objetivo de não deixar você abrir o coração para que Jesus nasça. Que coisa fantástica. Todo ano, quando a igreja celebra o Natal, as leituras nos falam de esperança. Um menino nos foi dado. A criança na manjedoura é a fragilidade da vida que nasce, da vida que precisa ser cultivada. Agora, quando nós ficamos essas festas do mundo, é só para isso. É uma tentativa de fazer você não pensar no seu memento
mores, você vai morrer. Sabe, a gente não deveria pensar na morte como inimiga. Primeiro porque um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos encontrar com ela. Mas até a gente não devia pensar na nossa morte em si. Na nossa morte, o que eu posso fazer na minha morte? Não posso fazer nada. Você vai contra a vontade, mas vai. Para a gente entender bem a mística da morte, que os santos gostavam tanto de rezar, a gente devia de começar a pensar nas pessoas que a gente ama. Você deve ter muitas pessoas que você ama que ainda não morreram. Eu queria que a senhora, que é mãe, pensasse na fragilidade do seu filho no seu colo, morrendo. E digo uma coisa a você, tá? Pelo amor de Deus, é por amor de Deus mesmo? Digo uma coisa a você, se você não pensar nisso, você nunca vai amar essa criança. Nunca. Mulher, pensa no seu marido morto. Senão você nunca vai amá-lo. Sabe por quê? Amar é preparar o outro para entrar definitivamente no coração de Deus. Isso é amar. Como é que você vai preparar se você não quer deixar ele passar para lá? Quando uma criança morre dentro da barriga da mãe, imagine se não tirá-la de dentro. Toda criança já morreu. Cada um de nós, o dia que você nasceu foi o primeiro dia de sua morte. Você teve que sair de dentro, por isso que o feto foi exprimido, foi expulso, foi jogado, foi lançado fora. Por isso que em todas as digressões psicológicas, todos os estudos científicos feitos a respeito de pessoa que teve na experiência da quase morte, todos eles têm a mesma ideia do túnel. A ideia do túnel significa a mesma ideia do nascimento. A agonia. A criança não quer nascer, ela precisa nascer, mas se ela não sai de dentro da barriga da mãe, se ela não morre, o primeiro corpo que você teve morreu, a sua placenta onde está? Cadê o seu cordão umbilical? Morreu, passou. Você viveu dentro da barriga de sua mãe, agora você está no segundo estágio da vida, você está vivendo no útero da terra, por isso que a terra também é arredondada, parece a barriga da mãe. Mas o seu destino final é um passo a mais. Primeiro, você existiu dentro da barriga de sua mãe. Por isso que o útero é arredondado, como a terra. Arredondado porque não tem começo nem fim. Depois você morreu para o útero. O dia que você nasceu é o dia que você morreu para o útero. E passou a viver nessa vida. Quanto tempo você vai viver? Eu sei lá. Tem criança que fica 9 meses dentro da barriga da mãe, tem criança que fica 8, tem criança que fica 10 meses, parece filho de elefante, não nasce de jeito nenhum. Tem criança que nasce com 6 meses, com 5 meses, tem criança que nasce com 4,899 kg, tem criança que nasce com 1,2 kg, tem criança que nasce com 700 gramas, nós não sabemos. Não existe, nem hoje com todos os avanços da ciência não existe. Por que hoje com todos os avanços da ciência o médico erra a data do nascimento da criança? Ah, eu tenho certeza, isso aqui é para o dia 28 de fevereiro. Ali dia 15 de janeiro está nascendo. Não é assim? Ninguém sabe. Assim também é a nossa vida. Então nós viemos para esse segundo estágio. Agora estamos todos nesse segundo estágio. Estamos no útero da terra. Mas nós vamos levar o que nós vivemos aqui para o útero de Deus. Isso é morrer. Por que a mãe não deve fumar quando está grávida? Porque leva o mal que provoca na barriga para quando a criança nasce. A criança vai ter problemas sérios de respiração. Assim também, aquilo que nós vivemos aqui agora, nós vamos levar para a terceira e última dimensão da nossa vida. Nós só vamos nascer definitivamente quando a gente morrer. Então você precisa começar a pensar na morte dos seus amados. Não naquele sentido de terror. Que o mundo é safado. Quando ele se deixa levar pelo demônio, eles vão criando essas imagens pejorativas de morte. Há um programa de televisão que está fazendo muito sucesso hoje no Brasil, que tem um quadro horroroso, um quadro medonho,
presta um serviço ao demônio, porque pinta a morte, põe lá um pano preto, está sempre com a caveira, sempre com a foice. Por que essa ideia medonha de morte? Para quê? Para que você tenha medo da morte. E quando você tem medo da morte, o que acontece? Segundo o autor sagrado escreveu aí em Hebreus 2, você se torna escravo do demônio. Isso é terrível, porque aí você já está vivendo aqui a verdadeira morte. Segundo a Bíblia, quando é que acontece a verdadeira morte? Apocalipse fala muito nisso. E vou dizer uma coisa aqui com muita honestidade, baseado no que a minha igreja me ensina. A grande maioria absoluta dos que estão aqui e dos que estão aí, em qualquer lugar desse planeta me ouvindo, me assistindo agora, a grande maioria de vocês, louvado seja Deus, a grande maioria de cada um de nós, não passaremos pela segunda morte. Não passaremos pela morte definitiva. Isso é uma certeza da nossa fé, porque a morte definitiva só acontece para a pessoa que vai para o inferno. E graças a Deus, a maioria absoluta daqui e daqui não irão para o inferno. Perdão, não irá para o inferno. Isso é uma certeza. Jesus não morreu para ninguém ir para o inferno. Mas, meus irmãos, ignorar a morte é meio caminho andado para ir para o inferno. Sabe por quê? Porque aquilo que eu ignoro lança o medo. E ao lançar o medo, a pessoa se retrai. Tem muitas mulheres, por exemplo, que poderiam ter evitado um câncer de mama se ao tomar banho todos os dias com o dedo ensaboado fizesse o autotoque. Ao descobrir um carocinho, não precisa se desesperar. Pode não ser nada, pode ser só um leitezinho ali, uma petrificação, mas pode ser um câncerzinho. Olha, descoberto a tempo, em pouco tempo está resolvido. Quantos casos? Graças a Deus, hoje mais de 90% dos casos. Agora, a palavra câncer mata mais do que o câncer. Sim, tanto que ninguém fala a doença. A pessoa, ela está com aquele problema, né? CA. Deu uma enfermidade. Mineiro ainda fala assim, pareceu uma novidade nele. Uma novidade. Um problema. Câncer. Palavra pesada? É. Mas se você descobrir como trabalhar com ela. Adianta o medo faz você retrair. O medo fazendo você retrair, você esquece de que o único jeito de ver Deus. Você não gosta de ver Deus? Por que você vem na Canção Nova? Porque você vê Deus aqui. Você vê Deus aqui em cada coisa. Em cada canção, em cada pregação, em cada oração, em cada irmão. A gente não fica estupefato de alegria quando vê Deus agindo, levantando um doente, por exemplo, fazendo um cego enxergar, um paralítico andar. A maior aspiração do ser humano é ver Deus. Mas quando eu disse que talvez você morra hoje, você diz, Deus o livre. Quem não morre e não vê, não tem jeito. Gente, o que faz a gente ter medo da morte? Primeiro, desconhecer a morte. Ignorar a morte. Não querer conversar sobre a morte. Há um dos livros mais lindos do mundo, um capítulo desse livro, é a conversa de Santo Agostinho com a mãe dele, Santa Mônica, na praia de Ostia. Até o nome dessa praia é bonita. Onde eles conversam sobre o que vai acontecer com eles no dia da morte deles. Esse texto, o diálogo de Santo Agostinho com Santa Mônica, falando sobre como seria a vida na vida eterna, é o que motivou Santa Teresinha a reunir-se com as suas irmãs para conversar sobre a sua morte. É o que levou São Francisco de Assis a chamar a morte de irmã.
Hoje eu queria fazer um grande convite a você. Aliás, eu queria que fosse esse o nome dessa pregação, para depois você, que quiser meditar de novo, poder adquirir. Queria que colocasse o seguinte nome nessa pregação: reconcilie-se com a sua morte. Reconcilie-se com a sua morte. Ela não é inimiga. Quando a gente pensa na morte como inimiga, então ela é uma bruxa velha, feia, vestida de preto, com aquela cara de caveira, com aquela foice, esperando você lá no escuro, para dar uma foiçada em você. Agora, quando você reconcilia-se com a sua morte, você descobre que a sua morte é sua amiga. Aliás, eu hoje não tenho medo em dizer, por todas as experiências que passei, por tudo que eu sofri com a perda dos meus entes queridos, que eu estou sofrendo ainda, eu não tenho medo de dizer hoje, a morte é a minha grande, talvez maior amiga. Mas isso não é só para o Léo, é para você. A morte é nossa amiga porque, primeiro, é ela que vai nos levar ao encontro definitivo com Deus. Quer maior amizade que essa? O verdadeiro amigo é quem leva o outro para Deus. Eu não acabei de falar que eu só amo aquele que eu levo para Deus? O que adianta eu ficar gostando da pessoa, passando a mão, deixando a criança fazer o que ela quer, deixando o adulto fazer o que ela quer, o que ele quer, se eu sei que a morte vem, e vem. E pior ainda, e a Bíblia diz isso, coisa muito grave também, e é por isso que o demônio quer que a gente ignore a morte. A Bíblia diz o seguinte: se você sabe que uma pessoa está indo por um caminho errado, que ali na frente ela vai cair no buraco, que ela vai se perder, se você não fala nada, você se torna culpado pela morte dessa pessoa. Se você fala e essa pessoa não deu atenção a você, diz o Deuteronômio, aí paciência. Também o Ezequiel fala a mesma coisa. Mas se você não avisou a pessoa, se você não alertou a pessoa, como é que você vai alertar? Você precisa aprender a falar da morte numa linguagem de sabedoria, numa linguagem de graça de Deus. Mostrar que a morte de fato, primeiro, ela é... Gente, o demônio é tão medonho que ele faz com que você olhe para a morte como uma coisa inesperada. Todos nós aqui só temos uma certeza a respeito da vida. Em breve tanto faz se demora 50, 60, 70, 80 anos, 8 dias, 8 horas, 8 minutos ou 8 segundos, eu vou morrer. Você vai morrer. Você não pode continuar vivendo fingindo que você vai se tornar eterno, que você manda nesse mundo, que você é mais do que alguém. Pare de ser besta, que isso é coisa que o encardido botou na sua cabeça. É hora de você se reconciliar. Reconcilie-se com a sua morte. Olhe para a sua morte como sua amiga. E com amigo a gente conversa. Padre Jonas não falou que aqui na Canção Nova tem um lema duplo: transparência e partilha. Pois você precisa ter transparência e partilha com a sua morte. Primeiro porque a morte é a única realidade que vai fazer você se tornar transparente. Depois da morte não tem mais máscara. Depois da morte, os valores que o mundo diz que é tão importante acaba. Tudo vem à tona. Depois da morte só fica aquilo que a gente fez de bom. Agora, para chegar nessa transparência, eu preciso partilha. Você conversa com a sua morte? Deus o livre, né? Eu gostaria de convidar você a fazer na sua casa um altar para a sua morte. Não estou falando em filme de terror. A ideia que eu tenho de morte não é uma coisa preta vestida de caveira, não, ou vermelha, ou roxa, com aquela unha torta, ou feio, medonho, feito Zé do Caixão, não. A ideia que eu tenho de morte é a mãe. Eu já contei essa ideia aqui. O menino perguntou para o outro: como é que tem esse negócio da gente ir para o céu? Se a gente morre aqui na terra, como é que depois de morto, como é que você vai sozinho para o céu? Aí o outro falou: mas escuta, você nunca aconteceu de você dormir no sofá da sala? Já. E você já não aconteceu de você dormir no sofá da sala
E quando você acordar no outro dia, você está lá na cama do seu quarto, já. E como é que você foi andando? Minha mãe me leva. Então, quem tem Nossa Senhora como mãe, ela também leva. Pronto. Você morre aqui, acorda lá. Essa é a ideia que eu tenho de morte. Agora não precisa você fazer um altarzinho lá no canto da sua casa e largar lá. Porque a morte, ela vai com você aonde você vai. Eu agora estou caminhando aqui junto com a minha morte. E aí o demônio, para você ficar com medo disso, diz que isso é assombração. Casa mal assombrada, né? Eu nunca tive medo de casa mal assombrada. Eu tenho medo se ela for bem assombrada, mas mal assombrada, olha assombrada se quiser. Então, não, eu tenho medo de assombração. Alma penada, alma do outro mundo. Não, pense na sua morte como a sua amiga, como seu amigo, como aquela pessoa diante de quem você partilha a vida. Porque veja, ontem eu estava em Belém do Pará, daqui a 3 dias eu estou em Portugal, daqui 4 dias eu estou na Itália. Não vai ninguém da minha família junto. Vai ter muitos momentos que eu vou estar completamente sozinho, ninguém conhecido, com exceção da minha morte. E eu preciso perguntar para ela: minha morte, isso que eu estou fazendo, levar-me-á, que com a morte a gente tem que falar com uma certa finesse. Isso que eu estou fazendo, levar-me-á à presença do Altíssimo? E se ela fizer com aquele dedinho assim, muito delicadamente, que a morte é muito delicada, entendeu? A morte ela é sutil. Ela faz assim. Aí, você chega no McDonald's, tô morto de fome, me dá aí um Big Mac triplo. Aí olha para sua morte, posso? Come essa merda aí para você ver. Isso tem 600 quilos de gordura. Olha, quando eu começo a conviver com a minha morte, eu aprendo a comer. Quando eu começo a conviver com a minha morte, eu aprendo a dançar. Eu vou num baile, eu danço alegremente. E pergunto para minha morte: essa dança me alegra, essa dança me faz mal? Ela, igual a mãe não ficava feliz. Meu pai, papai e mamãe sempre levou nós tudo nos bailes lá no Biguá. E ficava do lado, feliz da vida. Quando via as minhas irmãs dançando, por exemplo, que os homens iam tirar as moças, pedia para o pai. E há de uma moça que desse uma tábua num rapaz. A não ser que ele fosse desrespeitador, que ele não soubesse dançar, que ele estivesse aproveitando, passando a mão na moça, ou tivesse com um bafo de cachaça. Aí tinha direito. Se não, o homem ia lá no pai da moça e falou: ela deu tábua de mim. Não desce comigo, não desce com ninguém. Não sabe que era assim. O pai ficava feliz de ver a filha dançando, o filho dançando. Nossa morte também fica feliz. Não pensem vocês que morte tem a ver com tristeza. Não, com divertimento. Você vai na praia. Posso pôr essa roupa, morte? Olha, essa roupa está meio de morte, viu? Essa aí está de matar, então não põe não. Você pode matar uma pessoa e a parada cardíaca. Tá vendo, filha? Aquele velhinho que está sentado lá na praia. Ele não vê esse negócio, ele faz muito tempo. Não põe essa coisa estreita desse jeito, não. Ele não está preparado para eu levá-la ainda. Eu estou de folga hoje, não quero levar. Pronto. Aprenda um relacionamento bonito. Eu disse isso para uma amiga minha. Moça bonita jamais poderia namorar-se com homem feio. Isso é um pecado mortal. Por 2 motivos. Primeiro, a moça feia que namora, a moça bonita que namora homem feio,
ela cria falsa esperança para os outros feios. Não é? E eles ficam lá, fulano arrumou uma lindona, eu também vou conseguir. E o segundo motivo, a moça bonita que namora homem feio, tira a chance das feias arrumar um namorado. Entendeu? Isso não dá certo, isso é injusto. Feio com feio, bonito com bonito. Pronto. Então eu tenho que perguntar para minha morte: esse namoradinho que eu estou ajeitando agora, estou pegando para criar, é bonito? E a morte, com muita delicadeza, às vezes ela dá uma voltinha assim. Ela está vendo do outro lado. Ela conhece coisa que você não conhece. Entendeu? Então você tem que fazer amizade com a morte. Isso que eu estou comendo, isso que eu estou rezando, isso que eu estou fazendo, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Ninguém. Só a morte está. E, gente, a morte, ela é muito sincera. Qual é a qualidade que vira defeito da pessoa sincera? A pessoa sincera, esse é o tema do dia de hoje na missa, ela não pode esconder nada, a morte não esconde nada. Por isso que na hora da morte da pessoa, vem à tona aquilo que a pessoa é. A igreja aconselha os padres, quando fizer sermão de defunto, por exemplo, tomar muito cuidado com as palavras, não elogiar muito. Que o padre estava falando, tão elogiando aquele defunto, que a viúva falou: vai lá ver se é o seu pai. Acho que trocaram. Não é possível, esse padre está falando tanto desse homem aí. E às vezes o padre tem que dizer: esse homem era um honrado pai de famílias. Fica ruim ter que falar isso, não é? Porque quer exaltar tanto a pessoa. A morte tem que ser minha amiga. E eu preciso fazer amizade com a minha morte. Agora, uma coisa verdadeira. Quando foi, eu vou falar nisso hoje de tarde. Quando foi que Jesus chorou? Para valer. Na morte de... Por isso que muitas e muitas vezes, você só vai saber o que é chorar verdadeiramente na morte de alguém. Coisa linda. Sabe, vocês homens, principalmente, eu não entro nesse campo aí não, porque eu já aprendi a deixar de ser besta. Não deixei de ser homem, mas deixei de ser besta. Você homem muito durão, que fica se achando sempre no controle, pessoa que controla, não dá de parar para essas crianças para berrar aí não, louco. Leva para lá assim, ó, tem um rio lá embaixo, leva para nadar, leva para nadar. O corpinho boia, né? Vocês que são muito durões, que se acham muito importantes. Eu quero ver um homem se achar importante com um filhinho à beira da morte no colo. Eu quero ver uma pessoa se dizer muito importante, tendo que se despedir do marido, da mulher, do namorado, da namorada, do pai, da mãe, ou pior dos piores, quando o pai e a mãe têm que despedir de um filho. Eu quero ver uma pessoa forte. A morte é amiga verdadeira. Por ser amiga verdadeira, ela traz a sua emoção ao nível real. Por isso que a gente tem que experimentar a emoção da morte. Por isso que hoje eu acho uma tristeza danada a forma como se morre. Primeiro tentou esconder a morte. Depois tentou criar um deboche da morte. Com esses filmes aí de defunto, com esses filmes de assombração, com esses filmes de sexta-feira 13, essa coiseira toda que tem, de monstro, não é? Essas coisas medonhas. E depois desumanizou a morte. Gente, e eu falo isso para você, olha, eu não pude participar da morte do papai, até porque papai morreu de repente. Então, papai estava vivo, eu comecei a celebrar a missa. Quando terminou a missa, Paulo César me procurou e disse: Léo, seu pai infelizmente faleceu. Eu não acompanhei a morte do papai. Mas agora, por exemplo, da Juscelia, eu acompanhei
as últimas 15 horas da sua agonia. E acho que foi até hoje a experiência mais profunda que eu já tive de hominização, de virar gente. Sabe, você segurar na mão de uma pessoa que você ama, essa pessoa rodeada com os consagrados de Betânia, os irmãos dela. Muitas vezes, durante o último dia da vida dela, nós cantamos, muitas e muitas horas, chorando, mas muito. Cantamos as músicas que ela gostava de cantar. Quantas vezes eu cantei para ela no ouvido dela a música do Nelsinho, quem te segurou foi Deus. Era o dia de Santo Agostinho, algumas vezes eu falei no ouvido dela, mergulhe-se em Deus, entre em Deus, entregue-se a Deus, não resista mais. E você vê, a pessoa vai suavemente entrando na graça de Deus. Gente, essa é uma experiência que eu peço a bondade e a misericórdia de Deus. Não deixa nunca mais, se for possível, que eu fique longe da morte das pessoas que eu amo. Porque aí você ama a pessoa. Aí, sabe, só com o tempo você vai perceber que foi uma riqueza. Primeiro porque eu ia ficar com a pessoa o resto da minha vida. Nós não somos grudados em ninguém. Mas você saboreia essa pessoa. Outra coisa, a morte ela é tão amiga que ela mostra para a gente a alma da pessoa. Não tem outro jeito de ver a alma da pessoa. Aliás, não tem jeito de acreditar na vida eterna sem passar pela experiência da morte de alguém. Então, antigamente, onde que o pai morria? Onde a mãe morria? Em casa. O médico vinha lá, mandava chamar a família, reuniam-se os filhos de longe, os netos. Muitas e muitas vezes, o pai, a mãe ou aquela pessoa que estava morrendo, podia dizer as suas últimas palavras, e nós sabemos já por Jesus que as últimas palavras são as mais importantes. Era aquele testamento. A Bíblia mostra, por exemplo, como é que Jacó morreu. Moisés, antes de morrer, faça uma pesquisa na Bíblia, eu estou fazendo e vou oferecer isso a vocês, se Deus quiser, no ano que vem, em forma de um livro. Como é que os grandes homens e as grandes mulheres de Deus morreram? Fizeram uma releitura, deu conselho. A Ju fez isso com cada um de nós, no jeito de olhar, no jeito de pedir desculpa. Ou como o Sueco fez comigo, e eu narro num dos meus livros, 2 dias antes de morrer, ele tirou aquele aparelho, ele não podia fazer mais nada. Ele não tinha força para falar, ele tirou o aparelho, olhou para mim e falou assim: pai, eu te amo, e tapou rápido. Gente, eu nunca, olha, nem quando eu tive mulher na minha vida, que eu fui namorado, eu fui quase noivo, nunca uma mulher, olha, nem minha mãe, nunca falou para mim do jeito que o Sueco, meu filho, falou: eu te amo. Por quê? Porque ele falou naquele momento de passar, foi a última vez, a última fala que nós tivemos. É meu filho falando para mim: pai, eu te amo. Muitos de vocês que têm aí 3, 4, 5, 10 filhos na carne, não tiveram essa experiência que eu tive sem ter um filho na minha carne. Por quê? Porque aquele eu te amo dele estava purificado pela morte. Ali ele não precisava preocupar: será que se eu disser isso, o Léo vai achar que eu sou homossexual? Será que eu posso dizer isso? Ainda mais tinha mais um padre, o padre André estava no quarto, tinha mais 2 meninos consagrados, o Douglas e o Éder junto. Não pensa mais nada, a morte purifica. Então, nós precisamos reconciliar-nos com a morte, nesse sentido de descobrir que a morte é minha amiga, que ela me torna melhor, que ela me humaniza, que ela me faz matar o que não presta. Ora, você está com um amigo seu, sentado num restaurante, vocês estão comendo lá um filé mignon maravilhoso, ao molho madeira, um jantar solene. De repentemente você vê que em cima daquele filé mignon está andando suavemente. Lembre muito do Padre Jonas na pregação anterior. Andando em cima daquele filé mignon, uma enorme de uma lesma. Que alguns inclusive dão o nome correto de escargot. Esse é o nome certo. Porque parece mesmo que foi uma coisa assim escargada, não é? Então, você vê aquela lesma andando, e você vê que o seu amigo parte a lesma, e ela começa a soltar aquele negócio branco, igual o furunco do padre. Você deixa essa pessoa comer?
Está vendo? Eu falei de uma coisinha de nada que deu nojo. A única coisa que devia te dar nojo na gente é ver que a sua filha, que o seu filho, que o seu marido, que o seu pai, que o seu irmão, que o seu amigo está comendo uma comida feita pela mão do encardido, com o veneno do inferno dentro. E quantos estão comendo? A morte diz para você: não coma. Eu sou sua amiga, não coma. Se beber esse veneno, você vai morrer. Não beba. Reconcilie-se com a sua morte. Não tenha mais medo da morte. Brinque com a sua morte. Aliás, por que os jovens pagam preço caro para brincar com a morte? Nos globos da morte, na roda gigante. Como é que uma pessoa pode ser tão abestada a ponto de pagar para subir naquele elevadorzinho, amarrar o negócio na cintura e tibum lá de cima? Está brincando com a morte? Vai naquela montanha russa. Eu não vou naquilo, por quê? Vai naquele negócio que fica de ponta cabeça. É igual os 3 padres estavam na igreja conversando, os caras pintando a igreja, reformando a igreja, mudando de cidade. E aí um padre falou para o outro assim: ô meu irmão, eu estou fazendo uma meditação sobre os livros escritos por Antônio de Melo, sobre as posições físicas boas para rezar. Segundo Antônio de Melo, uma posição muito boa é a pessoa sentar-se ao chão, o nível do chão, inclinar a cabeça um pouquinho para frente. Nessa posição, o pulmão da pessoa se abre, o esôfago da pessoa se ilude, a pessoa respira e suspira com alegria e reza. O outro disse: olha, eu já sou mais da escola de Santa Teresa. Eu acho que a melhor posição para a pessoa rezar é a pessoa ajoelhada, com a mão posta, com o cotovelo acoplados a um genuflexório, e ali então a pessoa concentra o seu olhar em Deus e ela reza. O outro disse: eu já acho que a minha posição predileta de rezar é em pé diante do Senhor. O eletricista gritou lá de cima: eu acho que a melhor posição para rezar é o senhor tivesse aqui em cima, a 8 metros de altura, com o pé amarrado nessa corda, trocando essas lâmpadas. Eu queria ver se o senhor não rezava. Qual é a melhor posição para rezar? A do perigo. Não brinque com o perigo. Converse com a sua morte. Aprenda a saborear. Um dia virá à tona o que eu sou. Gente, você já notou que eu posso estar enganando todos vocês aqui? Posso. Mas será que eu engano alguém? A minha morte vai trazer à tona quem eu sou. Vocês que acham que me conhecem, só vão me conhecer depois que eu morrer. Aliás, como é que nós conhecemos os santos? São Francisco. Se você olhar do ponto de vista humano, São Francisco foi o maior pecador que essa terra teve. Porque ele morreu com 44 anos de idade, tinha 23 tipos de doenças diferentes. Pense na morte de Santa Teresinha do Menino Jesus. Por isso, eu peço a Deus para não levar o meu filho, ele é muito novo para morrer. Quantos santos morreram com 14, com 15, com 18, com 25 anos? Bernadette Subiru, os pastorinhos, Teresinha de Jesus, Domingos Sávio, São Tarcísio, o menininho mártir da Eucaristia. Quantos que morreram com 8, 9, 10, 15, os santos inocentes? Gente, não é o tanto de anos que você vive. Se você viver 100 anos, você ainda acha pouco. A ciência fica iludindo que agora você pode chegar aos 100 anos, que agora você pode fazer cirurgia plástica, que agora você pode ter 90 anos com um cara de 60, mas cara de 60 mesmo que foi sentado em cima e martelado até não poder mais. Que agora você pode tirar a dor, você pode colocar peito de silicone, você pode colocar tudo falso em você, você pode fazer a laser. E o coração muda onde? Gente bonita morre. E essa é a sua maior amiga. Reconcilie-se
com a sua morte. Agora, e nós vamos falar sobre isso hoje à tarde, não é fácil. É duro. É difícil. Ixi. Jesus veio até o fim para isso também. Para nos ensinar. Agora, uma coisa a gente tem certeza. A morte nos humaniza. Ela nos coloca na dimensão de Deus. A morte, e é preciso reconciliar-se com ela, ela faz com que você enxergue a pessoa com os olhos de Deus. Eu vou contar uma historinha para terminar. Uma historinha real. Aprenda essa história na sua vida. Aquele sujeito estava saindo do sujeito, não vou pôr uma mulher que é melhor. A mulher faz mais escândalo. Que a mulher estava saindo do supermercado, estabanada, tarefada, estupiada e atrasada, como sempre. E havia feito compras. Tinha comprado 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, umas batatas, farinha de trigo, inhame. Taquei pacotão. E estava chovendo um pouco. E ela, como já estava atarefada, foi com aquele pacote andando. E como tinha chovido um pouco, de repente ela deu peitada numa pessoa. E caiu tudo para o chão. Espalhou feijão, espalhou arroz, açúcar, farinha de trigo. O que será que aquela mulher falou para quem deu a peitada nela? Não olha por onde anda, sua anda! Eu aqui atrasado e ninguém por comprar isso chegar em casa! E até agora, olha aqui no chão, olha aqui o feijão que eu comprei! Quem é que vai me dar outro açúcar? Quem vai... Parece que não enxerga por onde anda, sua mula! Nesse extravasar suave, ela vê que a pessoa está também caída. E que a pessoa está tateando com a mão, tentando se levantar. A pessoa é cega. Volta o disco. Qual é a reação dessa senhora? Mantém o que disse? Na hora. Meu Deus. Olha, algumas das senhoras vão ficar com os olhos cheios de lágrimas nessa hora. Meu Deus, me perdoa, minha filha. Você me desculpa. Eu não vi que você era cega. Me perdoa. Não vai fazer isso? E vai lá e ajuda a levantar a pessoa. Não é assim? Sabe, meu irmão, minha irmã? Nós brigamos com as pessoas porque não percebemos que elas são cegas. Sabe aquela última vez que você brigou com seu marido? Você xingou até não poder mais? Descubra, tá vendo aí, ó? Dureza. Ele é cego. Não estava vendo. Mas não é cego desses olhos aqui não, que a terra há de comer. É cego da cegueira que só a morte cura. Reconcilie-se com sua morte, para aprender a reconciliar-se com as pessoas que você ama. Reconcilie-se com a sua morte, para que você possa reconciliar-se com a sua vida. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nesse dia em que nós mergulhamos o nosso coração no coração de seu Filho, que com o profeta Jeremias nós suplicamos o seu amparo, que você nos pare, nos segure no colo. Nesse dia, nós queremos pedir a grande graça de nos reconciliarmos com a nossa morte. Há muitas ideias erradas, Pai. Põe a mão na sua cabeça e peça. Há muitas ideias erradas, ó Pai, que eu venho cultivando sobre a minha morte. E por isso eu tenho ignorado a morte. Eu tenho medo da morte. Quando eu falo da morte, eu olho para ela como uma coisa feia. Quando eu olho para a minha morte, eu olho como uma coisa errada. Eu não me conformo. E até já disse isso. Por que isso aconteceu? Por que eu perdi essa pessoa? Por que meu filho foi embora? Senhor, já houve momentos em que eu me revoltei. Até mesmo contra o Senhor. E que eu pensei, oh meu Deus, por que o Senhor levou essa pessoa que eu amava tanto? A morte do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha mulher.
Pareceu naquela hora que fosse um castigo. Mas é porque eu estava inebriado em mim mesmo, cego, brigando com a minha cegueira, sem ver dos outros. Ô Pai, hoje eu preciso, e é para isso que eu estou nesse dia de oração. Cura o meu coração dos traumas da minha morte. Eu não me acostumei nas terras